Roberto é o primeiro presidente do Banco Central com mandato. É o primeiro que está fazendo essa trajetória. Ele foi nomeado por um presidente, ele vai trabalhar 2 anos dentro de um outro presidente que não foi o seu chefe. Para começar, o experimento de independência do Banco Central, de aumento do grau de independência do Banco Central, que no meu modo de ver deu certíssimo. Porque na eleição, para começar, teve muito menos instabilidade financeira do que em outras eleições, sendo esta uma eleição particularmente apimentada, não é isso? E mais, era um momento da economia global que, em razão da saída da pandemia, teve uma pressão inflacionária quase que de natureza global, inclusive amplificada pela guerra da Ucrânia e seus efeitos no petróleo, né? A gente aqui gastou um bocado de energia com o assunto do abrasileiramento, sei lá, da preço de combustíveis e tudo isso, e presidentes da Petrobras, vários, enfim, pressão inflacionária, o que é complexo num país com o nosso passado. Todavia, deu certo, porque olha só, a inflação brasileira esse ano vai talvez ficar abaixo de 6, vai ficar por aí, inflação de primeiro mundo, né? Enquanto que Argentina e Venezuela vão ter inflações maiores que 100% ao ano, que vai ser o número da Argentina, a Venezuela acho que está em 300, né? Então, em matéria de inflação, dá para dizer, aqui, deixa eu fazer uma frase de efeito, que nós saímos da Conmebol e fomos para a Champions League, ok? Um sucesso em matéria de Banco Central, tá? E vamos ver agora a segunda metade do assunto independência, que vai ser, Roberto, funcionando dentro do governo Lula. O sistema de metas, o Copom, está muito bem alinhado com as melhores práticas internacionais, o desempenho brasileiro de Banco Central, inflação está muito bom. Então, não vamos mexer nessa parte que está funcionando, né? Tem outros desafios para o ministro, e ele os elegeu, do ministro da Fazenda novo, ao falar do arcabouço fiscal e da reforma tributária, né? São os assuntos muito raiz de Ministério da Fazenda, orçamento, tributação, desde o Império, esse é o assunto dos ministros da Fazenda, e os assuntos de Banco Central, que tem a ver inclusive com financiamento do governo, hoje não são do Ministério da Fazenda, da natureza da organização monetária moderna, a separação entre assuntos fiscais e monetários. E o Banco Central, independente ou mais independente como ele é hoje no Brasil, ele quer distância dos assuntos fiscais e, de tempos em tempos, o presidente do Banco Central, o Roberto, fez várias vezes, alerta, inclusive nas atas do Copom, quanto ao risco fiscal. E que é um alerta que precisa ser lido cautelosamente em Brasília, porque assim, o responsável pela fabricação de papéis pintados está dizendo aqui, não vou resolver o problema orçamentário de Brasília se Brasília não se decidir, né? E, inclusive, a dívida pública sequer é assunto do Banco Central, né? É o Tesouro Nacional que vende títulos às pessoas, pelo Tesouro Direto. Quanto mais assim, melhor. Não é o Banco Central que vai comprar esses títulos e disfarçadamente fabricar papel pintado para financiar o governo. Não. É o Tesouro diretamente com as pessoas. O que cria uma psicologia interessante, que é o seguinte, se o buraco é muito grande, o Tesouro Nacional precisa vender muito papel para as pessoas. Aí tem que pagar as pessoas, para elas, sim, emprestarem dinheiro para os políticos fazerem os gastos de hoje para depois pagar, né? Aí essas pessoas vão querer mais taxa. Ou seja, quem está elevando o juro não é o Banco Central, são as pessoas que emprestam dinheiro para o Tesouro e, no fundo, a ambição, a gulodice do Tesouro é que vai elevar as taxas de juros reais que todo mundo reclama. Mas não é porque o Banco Central é cruel, não. É porque o Tesouro é guloso, é outra coisa. E estamos migrando para esse universo e é preciso que o arcabouço dê transparência para isso, para, inclusive,
trazer as agendas positivas de reequilíbrio fiscal e sustentabilidade.